Deixa eu falar meu bom dia para vocês, porque eu não falei ainda, né? Bom dia. Bom dia. Isso. Hoje nós estamos com um grupo menor e estamos contentes por causa da classe Estrela da Manhã, que veio a brilhantar o nosso grupo. E nós queríamos perguntar, todos vocês estão bem? Graças a Deus. Então, nós vamos hoje aprender que igreja também é relacionamento. É a nossa aula de hoje. Igreja também é relacionamento. Por que eu falei também? Porque eu falei igreja também é relacionamento. Por que também? Porque igreja tem outro significado. É a comunhão dos santos, é a Assembleia de Deus, é uma comunidade de cristãos. Então, é também relacionamento. Igreja é a família de Deus. E a essência da família é o relacionamento entre os irmãos. Veja o que diz o salmista. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, versículo 1. O que é viver unido os irmãos? Viver unido viver em comunhão com o Pai e com os irmãos. E viver em comunhão. E a palavra comunhão significa parceria, viver em parceria, em companheirismo e participação. Comunhão é parceirismo, viver juntos, é companheirismo, cuidando um do outro, e participação, participando todos de um modo feliz e eficiente. Não é participando triste, não. Participando com alegria, com eficiência, cada um distribuindo o dom que recebeu para ajudar o outro. É usar o dom que Deus lhe deu, não para embutir, não para ficar consigo mesmo, mas distribuir esses dons para ajudar o outro. Isso é comunhão. Irmãos, a atração de uma igreja está na maneira como os irmãos ou como seus membros se relacionam um com o outro. A igreja atrativa, a igreja que atrai, é a igreja cujos seus membros se relacionam bem um com o outro. É aqueles que convivem bem um com o outro. Isso é a igreja atraente. E a maneira mais importante de nós nos relacionarmos um com o outro é estar bem consigo mesmo e bem com o nosso Deus. Lembrem-se, uma pessoa só fica na igreja, preste bem atenção nisso, uma pessoa só permanece na igreja quando ela é bem recebida. Isso é muito importante. Todas as pessoas só permanecem na igreja quando elas são bem recebidas por aquela igreja. Do contrário, ninguém consegue ficar numa igreja onde não se estabelece um relacionamento com amizade.
E eu conto para vocês uma experiência recente que nós tivemos. A Cida pode me ajudar. Sexta-feira, nós tivemos o encontro de confraternização da capelania de São Mateus. E a nossa missionária, a missionária Sônia, que é a capelã, organizadora e orientadora dos grupos, nos contou que depois da EBF, que foi em julho para todo mundo, muitas crianças vieram para a igreja. Entre estas crianças, vieram muitas que vieram da favela para assistir à EBF, como todas as EBFs e em todas as igrejas. Após o trabalho de EBF, ela dividiu os professores para visitar as famílias dos alunos não crentes durante a semana. Os professores iriam visitar, iriam nas casas conhecer os lares das famílias não crentes. E ela foi conhecer um lar que tinha 3 filhos numa favela. Lá aquelas crianças sentiram, quiseram voltar novamente para a igreja e participar do trabalho da igreja. Ela convidou e disse o horário. No domingo próximo, a mãe veio com os 3 filhos. Os filhos desceram para a classe de escola dominical e a mãe sentou num banco. O trabalho começou. Aquela mãe olhou para... Foi o dia dos pais e a Sônia não estava isso. Era dia dos pais e a Sônia não estava na igreja porque ela tinha perdido o pai, ela estava muito... não estava bem para ir para a igreja no dia dos pais, e ela não estava na igreja. Aquela mãe veio, sentou num banco, e quando ela olhou para trás, todos os bancos estavam cheios, menos o banco onde ela estava sentada. E aquilo começou a dar uma angústia naquela mãe. Será? Porque ninguém sentou no mesmo banco junto comigo. E aquilo foi gerando nela aquela angústia de discriminação, e ela foi pensando, esta é a igreja que prega uma coisa, mas vive outra, porque ninguém me ama. Ninguém me ama, ninguém sentou no meu banco, só eu. E aquilo foi crescendo dentro dela e ela não pôde perceber a mensagem que estava sendo passada naquela hora. Passou um tempo, ela saiu, encontrou com a Sônia e falou, fui à tua igreja, não gostei, lá ninguém ama ninguém, e contou a história. O pastor da igreja, chegou nos ouvidos do pastor da igreja, ele chamou a atenção, exortou a igreja e foi com a missionária fazer nova visita àquele lar. Resultado, a família, o marido, os filhos estão na igreja. Irmão, a nossa aula de hoje é uma exortação para que haja no nosso meio esse relacionamento, essa atenção diferenciada e essa atenção em conjunto um com o outro, para que nós permaneçamos unidos, para que o nosso Deus seja agradado com isso. Vamos fazer agora, nós pensamos em fazer com vocês uma gincana, uma dinâmica. Esta dinâmica que vai ser feita com o intuito de nos ajudar a resolver esta crise, que não é só na nossa igreja, mas é em todas as igrejas, essa crise da comunhão, do relacionamento nas igrejas. Cida contou quantas pessoas tem? Vai ver? Ela vai me ajudar. E a
A dinâmica vai ser assim, pode ir contando. Nós vamos saber quantas pessoas tem, vamos dividir essas pessoas em grupos e você vai escolher pessoas que você nunca conversou, que você não sabe o nome, que você não conhece e que estamos aqui no mesmo ambiente, mas eu não sei quem é, não sei o nome, nunca conversei. Hoje nós vamos sentar juntos e vamos nos misturar. Não vamos ficar lá. Cada grupo, por exemplo, eu vou escolher o senhor Farias. Então eu vou sentar junto com ele, mais junto com ela, mais junto com o grupo, você entendeu? Ser uma pessoa mais próxima de você. Procura aquela que é mais distante. Mais distante, que é para ter essa comunhão. Essa comunhão diferenciada, com pessoas diferenciadas, que você nunca teve oportunidade de conversar. Vamos lá? Então, se juntem aí, vamos juntar aí uns 8 grupos de 6 pessoas. Chame alguém que você nem nunca viu e escolha um banco aqui na frente e sentam. Dispersa. Família que está junto, misture. Famílias que estão juntos, misture, porque nós queremos conhecer. Esposa que está junto de si. Nunca conversei com aquela senhora. Então vai lá junto dela. Você nunca conversou, vai lá perto dela. Vamos, gente. É. Você conhece? Não. A Nadita não conhece elas, então conhece. Mistura porque a gente quer conhecer você. Chega aqui nesse grupo aí, ó. Senta e forma um grupo de... vai procurar. Vai procurar alguém que você não sabe o nome, que você não conhece. Hoje é o dia de conhecer todo mundo. Nunca conversou, vai conversar hoje. Vamos, gente. Vamos? Seu Farias fica aqui junto com esse grupo. Fica ali, seu Farias. Seu Farias, vem ficar nesse grupo. Então tá. Aqui sim. Ó, o que vocês vão fazer? Vai lá, seu Farias, junta um grupo. Ali tem o Edson. Pronto? Então, gente, ó, vocês, eu tô vendo grupos, nós pedimos que fosse grupos de 5. Eu tô vendo 1, tô vendo 3, tô vendo 4, vamos juntar, faz de 5, 6. Quem está lá atrás, junta aqui um grupo aqui na frente. Divanildo, Dona Augusta, Irani, faz favor. Tem 3 aí. E Hamilton, faz um grupo aqui, ó, de 5. Não, porque depois aí vocês entrosam, não tem problema não. Vem aqui, Divanildo. Forma com o seu Farias aqui nesse banco. O importante é a gente se conhecer. Marido e mulher já se conhecem, já convivem juntos, já estão juntos, já sabem o nome. Pronto. Senta aqui, Dona Augusta. Aí. Não, é porque fica longe. Aí vocês não, a gente não pode explicar como é que nós vamos fazer. Aqui o Edson. Quer vir aqui, Edson? Não? Porque vocês só estão 3. Mistura esse aqui, ó. Põe uma pessoa aqui, põe mais outro. Ali é aquele grupo para ali tem 3, ó. Põe mais. Ó. Ali onde está o nasal e o seu. Ele não quer. Ali onde está o nasal, tem 3 pessoas. Aqui tem 3. Juntas. Olha lá, mas tem 3. Vamos juntar e fazer 2 grupos lá. Você entendeu? Vamos juntar e falar, ali tem 3 e ali tem 3. Vamos juntar e fazer 2 grupos em vez de separado. Prontinho? Olha lá. Pode mãe e filha ficar junto? Não seria bom, não. Eu queria misturar. Vamos misturar. A Rosina fala. Ali, ó. Lá tem só 2. Traz alguém para cá.
O que nós queremos é misturar pessoas, é conhecer pessoas. Ó, Ivone, lá atrás tem só um grupo de 4. Vai. Nós vamos vir pra cá agora. Deixa eu ver aqui. Ainda vai chegando mais 2, vai sentar a Vera e a Sônia. Ali, ó, atrás. Prontinho. Prontinho. Ó, Vera e Soninha, senta aqui nesse banco, que é para formar um grupo aqui. Pronto? Agora a Cida está passando o papel. Você escolhe alguém do grupo que escreve para colocar os nomes de todo mundo num papel. A Cida e a Verinha ficam nesse grupo, ou vocês vão para lá ou elas duas vêm para cá. Para formar esse grupo aqui. Vamos para lá. Vamos para lá porque o Edson não quer vir para cá. Vai lá, Vinda. Eu vou. Olha lá. Isso, vai aqui, ó, com a Sônia e a Verinha. Não, mas depois vocês vêm para frente. Aí elas vêm aí. Elas vêm aí. Isso. Colocou os nomes. No papel você coloca o nome de todas as pessoas do seu grupo. Ela tá assim. Pronto. Ela colocou o nome. Deixa eu explicar aqui na lousa. Olha, no papel que vocês receberam, coloque o nome de todas as pessoas do seu grupo. Escolhe uma pessoa que escreve rápido e vamos imaginar. Meu grupo tem João, meu grupo tem Wanda, meu grupo tem Edson, meu grupo tem Pedro e meu grupo tem Maria. Vamos imaginar, preste atenção aqui. Vamos imaginar que esse é meu grupo. Aí eu escrevi, eu vou pegar uma letra de cada nome e formar uma palavra. Por exemplo, eu vou pegar a letra P de Pedro. Eu vou pegar a letra E de Edson. Tá entendendo? Eu vou pegar a letra R de Maria. Eu vou pegar a letra D de Wanda. Eu vou pegar a letra A de João. Eu vou pegar a letra O de Edson de novo. Que palavra que eu formei? Perdão. Entendeu? Então, entenderam o que é que eu fiz? Uma letra de cada nome, você forme uma palavra. Não, eu peguei 2 porque eu tinha só... Você entendeu? Mas de preferência você pegar todos os nomes. Uma letra de cada nome formar uma palavra. Então eu formei a palavra perdão.
Isso é para trabalhar um pouco de memória. A gente fica com a memória muito enferrujada. Achou palavras? Achou a palavra? Achou palavra dentro dos nomes? Acha várias. Acha várias, mas é só procurar, você acha várias palavras. Agora, preste atenção. Achou a palavra? Todo mundo achou palavras? Achou? Pode levantar e ajudar, hein? Acha mais de uma, mas acha uma principal. Agora, preste atenção quem já achou. Com essa palavra, olha, preste atenção. Com essa palavra, por exemplo, eu achei a palavra perdão. Com essa palavra, eu vou formar uma frase. Com essa palavra, eu vou formar uma frase. Por exemplo, eu achei perdão. Eu posso formar uma frase com essa palavra? Lógico que eu posso. Eu posso, olha, se vocês prestarem atenção, vocês vão achar a frase bem rápido. Eu posso escrever com essa palavra, ó, o perdão é a base do relacionamento. Relacionamento. Olha, o perdão é a base do relacionamento. Formou? Então agora nós vamos ver quem é que vai ler, quem é que vai falar a palavra e ler a frase. Que foi? Quem é que está perguntando? Já fez? Já tem grupo que já fez. Tem que fazer a frase com a palavra. Assim que mexe com a cabeça de vocês. Já fez sua frase? Aquele grupo já fez. Já fez a sua frase? Usou as letras dos nomes. Usei. Na frase. Não, na frase não precisa. Ah, tudo bem. Mas na frase não precisa, é só na palavra. E já fez, 2 grupos já fizeram, a palavra e a frase. 2 grupos. 3 grupos já fizeram, a palavra e a frase. Que nós vamos pedir agora para depois todo mundo, a pessoa ficar de pé e ler. Que é para a gente ver como vocês são capazes de fazer as coisas. Gente, vamos lá. Senão nós não damos aula. Nosso relacionamento aqui é muito mais gostoso. Isso, já acabaram. Eles se relacionam com muito mais facilidade. Já terminou? Compartilhar as ideias aí. Já terminou? Isso que se chama relacionamento. Compartilhar ideias, compartilhar. Isso é relacionamento, é compartilhar ideias. Já terminou? O amor é a essência do cristão. Isso. Forma uma frase com aquela palavra. Ó, nós já escrevemos união aqui. Agora União. uma frase. A união vence a força. A união vence a força. Relacionamento. Não precisa ser tudo relacionamento, não. Achou a palavra? Só uma, não precisa mais de uma, não. Só uma palavra.
Agora faz uma frase com essa palavra. Qual é a frase? Qual é a palavra? A alegria vem do coração. Ou então a alegria viver é uma frase. É porque eu vou pedir para falar. Pronto? Já fez vocês? Cida, vai passando e eles vão... Gente, ó, agora, pessoal, todo mundo já fez. A pessoa que vai, leia a palavra e leia a frase para todo mundo ouvir. Ela vai estar passando com o microfone. Cida, começa de quem já terminou. Todo mundo já terminou. Aqui. Escutem os outros. Dona Inácia. Alô. Escutem agora. O que vai ser feito é assim, gente. Quem não terminou ainda, vê se consegue pelo menos uma palavra, porque vocês vão ter que apresentar aqui. Então, eu vou dar a oportunidade aqui para o primeiro grupo ver o que eles descobriram. Grupo, escuta. No nome deles. Fala, dona Sidney. Qual foi a palavra? Olha, nós escolhemos as seguintes palavras: saudades, bondade, doação, eternidade, carinho, eterno, unidade, caridade. Olha. E entre essas nós escolhemos a palavra saudade. Quando nos distanciamos de alguém que amamos, sentimos saudades. Isso, muito bem. Muito bem, tá vendo como a gente compartilha ideias? Quando a gente se relaciona, compartilha e cresce. O outro grupo. Viu como é bom o bom relacionamento? Aqui, vocês querem falar? Dona Dinda. Vamos lá, ao microfone. Precisa falar o nome do grupo, alguma coisa? Vamos dedicar mais amor. A palavra foi amor. 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 Esse grupo achou a palavra amor. Eles descobriram essas 4 palavras. Então leia. Só que nas 4 já formaram a frase. Então, Vamos dedicar mais amor. Elas descobriram a palavra vamos, descobriram dedicar, descobriram o amor e mais. Então, elas, com as 4, elas fizeram uma frase. Está vendo como o relacionamento cresce? Mais amor ao próximo, mais amor a Deus. Muito bem. Outro grupo. Vamos aqui a do irmão Hamilton. Farias Irani. Augusto Hamilton de Ivanildo Farias Irani. Amor, hoje, luz, fervor e irmandade. Também é amor. Nós concluímos aqui amorosa. O amor é maior. Isso, muito bem. Tá vendo só? Eles falaram assim, nós não conseguimos descobrir. Olha quantas palavras. Vê como é bom, gente, ter um bom relacionamento, porque várias cabeças pensam melhor. Não é assim? Por isso que é importante bom relacionamento. Quem mais aqui? Irmão Hinaldo. As palavras Deus, vida, dádiva, a Deus vasto. Deus, dádiva de vida. Deus é dádiva da vida, tá vendo? Muito bem. Escolheram palavras e formaram uma frase. Parabéns vocês também. Aqui. Seu Macir, por favor. Aqui nós chamamos Hilda, Solange, Nazareno e Moacir. Amor, salmo, lar e agir. Quantas palavras? A frase. Amor é a essência do cristão. Isso, amor é a essência do cristão. Aqui vocês. O grupo da Ivanete. Vocês que falam os nomes. Nós sofremos um pouquinho aqui atrás, viu? Os nomes são Ruth, Ivanete, Janete, Diva, Débora. Com muito custo conseguimos tirar a união aqui. Aí a frase: a união faz com que tenhamos um bom relacionamento. A união faz um bom relacionamento. Muito bem. Muito bem aqui. E aqui, dona Regina? A palavra é alegria e viver. Quando a gente vive com alegria,
a gente tem bom relacionamento dentro da igreja também. Dentro da igreja. Alegria alegria, faz um bom relacionamento. Os irmãos, está vendo? Viu como é fácil? Não é difícil, né? Agora que falta essa, dona Angel. Esse grupo aí. Isso. Ali já foi, né? Aqui. Vocês, quem vai falar? Olinda? Encontramos a palavra verdade, a palavra união, salvação, sal e bondade. É bondade aqui? Verdade. Então, a verdade nos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Como disse Jesus. Jesus disse, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus e a verdade nos libertará. Tem mais a união ainda. A união nos mantém fortalecidos. E o sal, nós somos o sal da terra. Muito bem. E a salvação, que nós ganhamos a salvação antes de haver mundo. Nós ganhamos a salvação antes do início do mundo, né? A salvação é uma doação que nós recebemos antes de virmos ao mundo. Obrigada. Parabéns também aí para vocês. Parabéns todos. Os grupos. Assim, de princípio, eu acho que é difícil, essa né? dinâmica Mas é fácil. Para mostrar que nós somos capazes. Se nós nos reunirmos, nós somos capazes de desenvolver mentalmente, de desenvolver fisicamente, de desenvolver espiritualmente. Então, essa dinâmica foi para que nós... As canetas tem 2 vezes, depois, olha lá, vai receber para outra próxima. Nós vamos... as canetas são minhas, senão eu não faço mais dinâmica com vocês. Pronto? Obrigado, Cida, a nossa auxiliar. Nós vamos... Nós vamos abaixar as nossas cabeças, ficarmos quietos, ouvir Deus falar conosco. E nós vamos falar com Deus. Irmãos, a nossa visão é ser produtivos. E na busca desse nosso alvo, nós teremos que encontrar muitos obstáculos, talvez até oposição. Mas Isaías 4, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor disse: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Por isso não temas, mesmo nas horas de dificuldades, mesmo nas horas de desesperos, mesmo nas horas de fraqueza, mesmo na doença. Não temas, porque eu estou contigo. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Confie no Senhor. Senhor Deus, nos ajude a entendermos o que tu queres de nós nesta manhã. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não existe no mundo uma comunidade mais heterogênea do que a igreja. Nela, quer dizer, na igreja, se reúnem pessoas de todos os tipos, pessoas de diferentes religiões. Aquele exemplo que eu dei para vocês da nossa reunião de capelania tinha pessoas da igreja quadrangular, da igreja da Assembleia de Deus, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja
Deus é Vida e da igreja Deus é Vida 5. Não tinha metodista. Então, tinha 5 pessoas com igrejas diferentes. Nós somos pessoas heterogêneas. Nós temos formação educacional diferenciada. Cada família educa seu filho da maneira que achar melhor. Eu não posso dizer, meus filhos foram educados assim. Eu sei como eu eduquei meus filhos. Nós sabemos. Mas eu não posso passar a minha experiência. Cada família tem a sua experiência e a sua maneira. Porque a educação é diferente. Idades diferentes existem na igreja. Jovens, adolescentes, adultos, 90 anos, 80 anos, 2 anos, 2 meses. Idades completamente diferentes, mas todos na mesma igreja. Temperamentos diferentes. E como tem temperamentos diferentes? Tem gente que basta você olhar para ele já está explodindo. Tem gente que vive dando risada à toa, né? Tem gente que... Então, nós temos temperamentos diferenciados. Temos classes sociais diferentes. Tem rico, tem pobre, tem menos rico, tem classe média, classes sociais. Nós temos profissões diferentes. Se eu for perguntar aqui qual a sua profissão, cada pessoa faz uma coisa. São coisas que diferenciam as pessoas umas das outras. Muita gente já diz, você tem jeito de professora, mas eu não sou professora, né? Você tem jeito de enfermeira, mas eu não sou enfermeira. Eu sou simplesmente uma dona de casa. Então, tem a dona de casa, tem a enfermeira, tem a médica, tem o professor, tem o advogado, tem várias profissões diferenciadas, todos na mesma igreja. Mas o que é importante é que todos nós temos algo em comum. Todos nós, ou todas as pessoas, têm uma expectativa de aceitação e tratamento. Olha bem essas duas coisas. Todas as pessoas que aqui estão têm a mesma expectativa de aceitação e tratamento. Por que aceitação e tratamento? Por quê? Quem pode me explicar isso aqui? Todos nós queremos ter a mesma aceitação e o mesmo tratamento. Nós somos diferenciados. Eu vou colocar eu, mas eu quero que me aceite assim como eu sou. Quem é que não quer? Né? Todos nós esperamos ser aceitos como nós somos. Nós não queremos ser mudados. Quero que me aceite do jeito que eu sou, mas eu quero que também me trate igual aos outros, porque todos nós somos filhos de Deus. A minha diferença e o meu tratamento exige isso, e todos nós. Não vamos fugir disso. Você é aquilo que você é. Não tente mudar. Mas exija que você seja tratado dentro da igreja iguais, de igual para igual, porque todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus. Em meio a tanta diferença, é inevitável que haja problemas de relacionamento entre os irmãos. É impossível tanta gente com tanta diferença não ter atrito de relacionamento. Mas, em se tratando de igreja, casa de Deus, nós precisamos vencer
como eu diria para vocês, este obstáculo. Nós precisamos vencer este obstáculo. E é por isso que nós estamos estudando a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a 22. Fugiu da dinâmica, né, Celso e Cláudia? Eles fugiram da dinâmica. Mas foi legal a dinâmica. Eu, pelo menos, cresci com vocês. Bom, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a 22. Para que nós vençamos este obstáculo de desentendimento, de má relacionamento entre nós vamos estudar 1 Tessalonicenses, deixa eu achar onde é que está a minha, está aqui, 1 Tessalonicenses, deixa aberto, tá bom? Deixa o texto aberto que a gente vai pedir. Esse texto nos conclama, o apóstolo Paulo, dentro desse texto de Tessalonicenses capítulo 2 ao 22, que é o texto da nossa lição, ele nos conclama a investir no relacionamento da igreja, a quebrar este obstáculo de relacionamento. Por isso foi a dinâmica, quebrar obstáculos, unir pessoas diferenciadas, trabalhando juntos e fazendo coisas que a gente nem imaginou que vocês iriam fazer. Ao exortar os irmãos tessalônicos, o apóstolo Paulo fala primeiro, para quem que ele fala? Os irmãos. Para os irmãos. Então, ele fala primeiro para os irmãos. Mas, falando aos irmãos, a pessoa que ele encabeça no texto para falar é dar responsabilidades para os líderes. Leia o versículo 12. Agora nos rogamos, irmãos, e acabeis com a preço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. Então, quem são aqueles que trabalham entre nós? Presidem. Quem é que presidem? São os líderes. Líderes da igreja, que é o conselho, diáconos e pastores, né, que já pertencem ao conselho, líderes de sociedade. Então, as primeiras pessoas que o apóstolo chama atenção é as responsabilidades dos líderes. Nós não podemos separar o trabalho da liderança do relacionamento com as ovelhas. O bom líder que não conhece os seus liderados, ele deixa de ser líder. Então, todos os líderes, ao versículo, agora vos rogamos que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós. Então, os líderes precisam ter um relacionamento mais chegado com os seus liderados. Ninguém consegue realizar um trabalho eficiente sem a ajuda da equipe. Vamos pensar, nós temos só o Marcos lá atrás, que é diácono. Não estamos falando de vocês, mas vamos focar os diáconos. Eles têm que cuidar da igreja. Se eles são bons líderes na junta, eles têm que trabalhar com a equipe. E qual é a equipe? A igreja toda. Que adianta ele ficar lá na porta e falar, não entra com o pé sujo, não entra fazendo barulho, não suja os bancos, se ele não conhece as pessoas com quem ele está falando. Então, os diáconos, os presbíteros, os presidentes, os secretários, superintendentes e todos os demais líderes, eles têm que conhecer os seus liderados e do que os liderados são capazes.
Esse é o relacionamento. O segredo do sucesso das igrejas está na qualidade do relacionamento. Se não existe qualidade de relacionamento, a igreja não cresce. Eu já vi grupos revoltados com líderes, porque o líder não teve a capacidade de chamar a atenção do grupo com delicadeza. Então o grupo se revolta, não quer o líder, não gosta do professor, tem as suas restrições. E eu conto mais outra experiência, mais outro exemplo. Hoje eu estou só dando exemplo, e não ilustração. Dei o exemplo lá da capelania, e eu tenho uma amiga. Ela tem mais ou menos 35, 40 anos. E a gente se conversa muito, e ela me pergunta sobre a minha igreja, e eu pergunto assim, onde você congrega? Congrega em São Caetano. Mas por que tão longe em São Caetano? Ela disse, porque toda a minha família frequentava uma igreja aqui em São Mateus. Um dia, isso lá na academia, um dia eu fui convidada por uma pessoa do trabalho, uma colega de trabalho, para visitar uma igreja em São Caetano. E eu cheguei naquela igreja, São Caetano, e os irmãos jovens, eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, os irmãos jovens da classe me receberam tão bem, eles me proporcionaram um abraço simbólico, juntaram todos na classe, me colocaram no meio, oraram por mim, todos saíram de lá me conhecendo pelo nome. E esse recebimento simbólico, essa alegria com que eu fui recebida na igreja, me impactou. Eu fiquei impactada com o recebimento que eu tive lá na igreja. E hoje eu sou casada, tenho 2 filhos e tem 12 anos que eu frequento aquela igreja. E eu disse assim, mais uma para minha aula. O relacionamento fala muito alto dentro da igreja. E se nós pensarmos nisso, nós estamos perdendo muitos membros porque nós não sabemos relacionar com as pessoas que entram adentro dessa porta para a igreja. Então, nós vemos aí com esse exemplo, que um líder espiritual, quem fez aquela classe, a ser uma classe alegre, a ser uma classe comunicativa, a ser uma classe sadia, quem é que fez a classe ser assim? A professora. Ou o professor, que é uma igreja batista, lá em São Caetano eu não conheço. Sem dúvida, aquele professor passou a sua liderança de alegria, de amor, de aconchego para a sua classe. Então, o líder é uma pessoa espiritual, é uma pessoa madura espiritualmente e que tem autoridade e sabedoria para proteger, alimentar e dirigir o rebanho. Proteger, alimentar e dirigir o rebanho. O líder não é só aquele que fica lá na frente, dá aula, depois pega os livros e vão embora, não. Vai dando as ordens, não é só dar ordem, é envolver, é trabalhar para que a classe seja uma classe envolvida e ativa. Esse é o líder de que as igrejas estão precisando. E na palavra de Deus, na Bíblia, esses líderes são classificados com alguns nomes. A palavra diz que o verdadeiro líder é chamado de pastor. E o que é que faz o pastor? Aquele que alimenta e protege o rebanho.
Esses líderes também são chamados de guia. E o que faz o guia? Ele conduz o rebanho espiritualmente. Ele não vem aqui, ele prepara a aula para conduzir o rebanho espiritualmente. Porque a gente deixa os nossos lares, vem para a igreja para ser conduzido. Não vem para cá para fazer mais um número. Vem para receber qualidade de ensino. Esse é o guia. Também os líderes são chamados de anciões ou presbíteros da Bíblia. E quem são esses? São pessoas que têm maturidade espiritual. Todos os presbíteros ou anciões têm que ter maturidade espiritual para administrar o rebanho. E, por último, a Bíblia diz que os líderes são considerados bispos. E quem são os bispos? São supervisores, aqueles que olham e vigiam o rebanho. Sabe quem faltou, por que faltou, o que está acontecendo que ele não vem. Esse é chamado, na palavra de Deus, de bispo, mas todos são verdadeiros líderes. Irmãos, as igrejas precisam de líderes. Líderes que amem, que trabalhem em benefício do rebanho. Precisam de pastores, mas pastores de alma, pastores que pastoreiam, não pastores que querem ser pastoreados. Pastores vocacionados, que encaram o ministério como um sacerdócio, que trabalha com esforço e diligência para que o rebanho cresça. Pastores que saibam dirigir com autoridade espiritual, que saibam admoestar, instruir e advertir. Não é todo mundo que sabe fazer isso, não. E nós temos que orar para que Deus mande pastores com estas qualidades. Mas, chamando os líderes, no versículo 13, que depois você vai ler, o apóstolo Paulo também orienta as ovelhas. Aqui ele orientou os líderes, mas ele fala também com as ovelhas. Quem são as ovelhas? Quem são as ovelhas? Nós, o rebanho, os cristãos. Se todos nós fôssemos líderes, onde ia ficar a igreja? Se todo mundo viesse aqui para frente, onde ia ficar os bancos? Não podia existir. Se não tiver líderes, não tem liderados. Então, agora vamos ver quais são as orientações para os liderados ou para as ovelhas. Versículo 13. Que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, velar uns com os outros. Isso. Aí é o trabalho das ovelhas. Qual é o trabalho dos liderados? O rebanho deve olhar os seus líderes com respeito e consideração. Não foi isso que ele... acatar os líderes, né? Eles devem acatar os líderes, as ovelhas devem acatar os líderes com honra, amá-lo com a máxima consideração, não por causa da simpatia. Eu gosto da professora porque ela é tão boazinha, né? Ela dá uma aula dando risada, mas isso é dela. Você não vai tratar bem porque ela é assim. Não vai tratar bem porque ela dá uma aula light. E nem porque é bonitinha, nem porque é boazinha. Mas nós vamos tratar bem por quê? Pelo trabalho que ele faz, que o líder faz. Ele ou ela são os líderes, mas não é pelo que ele é, mas pelo trabalho que ele
faz, pela aula que ele dá, pelo tipo de liderança que ele tem. Isso aí. Nós vamos acatá-lo por isso. E muitas vezes a gente diz, eu gosto porque é meu irmão, porque é meu parente. Então eu só vou na aula quando eu gosto da pessoa. Nós devemos gostar pelo que a pessoa faz e não pelo que ela é. Infelizmente, tem gente que escolhe a pessoa e não o que a pessoa é. Então, procurar viver em paz, eliminando os conflitos. E será que existe conflitos? Numa classe dessa, como a nossa, será que existe conflito? Claro, com certeza. A pessoa sai dali da porta falando assim. Já tem um aqui. Que não tem. Eu falei que tem. Que tem, já é um conflito. A pessoa sai daqui lá na porta e diz assim, você viu que baboseira que a gente fez? Se eu soubesse, eu não tinha vindo. E o outro que escuta, o que é que ele faz? Poxa, ele não saiu, ele não falou nada com nada. Eu vim aqui para aprender as coisas da palavra de Deus, ele só contou as coisas da vida dele. Não existe isso. Então, nós temos que prestar atenção, nós temos que defender se é aquilo que nós estamos ouvindo. Isso é eliminar conflitos. Se nós chegarmos, se aumentar e colocar fogo na fogueira, o que é que nós estamos fazendo? Trabalhando para que os conflitos aumentam dentro da igreja. E tendo conflitos dentro da igreja, o trabalho desmorona. Então, esse é um trabalho específico das ovelhas, principalmente, ou dos liderados. No versículo 14, o apóstolo Paulo fala sobre do relacionamento uns com os outros. Eu não coloquei aqui, mas nós estamos falando sobre relacionamentos, tá? Uns com os outros. Uns versus outros. Como será? Agora já não vamos pensar mais nos líderes e nem nas ovelhas. Vamos pensar em nós mesmos, uns com os outros. Eu com você, você com ela, você com ela. Então, como será o nosso relacionamento uns com os outros? Versículo 14 e 15. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro e mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem de vós e para com todos. Esse é o relacionamento que deve existir dentro da igreja, uns com os outros. Membros junto a membros. Gente, mas não tem coisa pior do que você ouvir um amigo ou um irmão para você falar do outro irmão. E você fica sem saber o que vai fazer. Qual é a nossa obrigação? É saber como enfrentar essa situação um com o outro. Existe isso dentro da igreja? E como existe? E aí ele disse, o apóstolo diz, existe na igreja 3 grupos que precisam ser tratados com muita atenção. Qual é o primeiro grupo? Os insubmissos. Quem são os insubmissos? Diáconos, que me digam quais são, né? Como eles conhecem. São aqueles que se comportam desordenadamente. Moço, não entra pelo meio da igreja não, que atrapalha o pastor. E ele entra. Não é assim, diácono? Moço, não encosta na parede não, que você vai sujar. A parede limpou agora. Ele chega aí, ó. Quando sai, tá as marcas. Moço, toma cuidado com o seu neném, vai lá para cima para ele não chorar. Mas eu quero escutar o sermão, então eu vou sentar na frente. E senta com o bebê aí na frente. Então, são esses os insubmissos que provocam a desordem, mesmo chamado a atenção.
Agora, como esse é a primeira pessoa do grupo. Depois nós falamos do grupo em geral. Qual a segunda pessoa? Aqueles desanimados. Mas tem gente desanimada na igreja? Oh, se tem. Eu não vou hoje não, porque eu não entendo nada. Ela falou tanto, falou e não entendi nada. Hein? Ninguém deu confiança para mim, né? São aqueles desanimados que já vêm para a igreja arrastando. Chega aqui, senta no último banco e fica lá no seu cantinho. Desanimados, não, né? Esses são os desanimados. Como é que reagem os desanimados? Se quiser falar, pode falar, gente. Como é que reagem os desanimados dentro da igreja? Hein? Fica dormindo. Muito bem, seu Adalto. São aqueles frios espiritualmente. Eles não percebem a palavra. Eles não bebem da palavra da vida. O pastor se mata dando uma mensagem, então, e eles estão lá. Saem daqui como entraram, sem nenhuma reação, porque eles não prestam atenção naquilo que foi dito, são puramente desanimados diante de Deus. E o último grupo, os fracos na fé. O que são os fracos? Quais são os fracos na fé? Tem gente que fala assim, eu não vou mais na igreja não, porque eu fui na igreja, fui, as bênçãos que eu fui receber lá, eu não recebi, foi mais doente. Isso é fortaleza? Ele ficou doente porque foi na igreja? Não. Eu pedi, mas não aconteceu. Eu não comprei o carro. E ele não veio mais na igreja, porque ele pediu e Deus não deu. Esses são os fracos na fé. Deus só nos responde quando é da vontade dele, quando aquilo é para o nosso bem. E se ele responde o contrário, ele dá para nós o melhor, porque aquilo que nós pedimos não era o que nós mais necessitávamos. Então, pode falar. Da própria igreja. Mas isso não é a igreja e não é a palavra, é o próprio crente que é fraco na fé, debilitado, né? Debilitado na fé. Então, esses três grupos existem entre nós, e o que nós vamos fazer quando o relacionamento está dizendo que nós temos que trabalhar uns para os outros? O que nós vamos fazer? Procurar viver bem com eles, né? Procurar viver bem com eles. O quê? Eu coloquei aqui, eles estão debilitados na vida moral e espiritual. A nossa obrigação é admoestar, consolar e amparar estes grupos. E essa obrigação é de quem? Só do pastor? Só dos presbíteros? Só dos diáconos? A obrigação é de todos. Por isso que nós falamos o relacionamento uns com os outros. A obrigação é de todos, tanto na primeira carta como na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele cita que havia, se nós lermos a segunda parte, a segunda carta, nós vamos ver. E no começo a gente viu isso, que havia dentro da igreja os desordeiros, que não andavam segundo a tradição que recebiam. Eles tinham a sua maneira de viver e não viviam de acordo com a palavra. Esses são chamados os desordeiros. E esses necessitavam de ser repreendidos. Mas eles, contudo, não precisavam ser nossos inimigos.
nós temos que saber repreendê-los, nós temos que saber conduzi-los, porque eles não são nossos amigos, eles são apenas fracos na fé, eles são insubmissos, eles estão desanimados, e é nossa obrigação, é a obrigação da igreja toda cuidar uns dos outros, é obrigação, não é dever. Eu escolhi 2 palavras para completar isso aí. Nós devemos, neste grupo, nós devemos usar 2 palavras. A primeira é suportar. Quem suporta? E a segunda palavra é perdoar. E são 2 palavras que nós devemos usar nesse grupo aqui. Suportar. Hein? Isso. Foi muito oportuna essa edição de hoje. É? Foi muito oportuna. O quê? Foi sábado, foi ontem mesmo. Eu tive papo com uma pessoa aqui embaixo no mercado. Ele ficou aqui dessa igreja uns 4, 5 anos. Mas ele sentava lá no canto. E ele disse que saiu daqui porque ele disse que ninguém fazia conta dele. Que ninguém fazia conta dele, né? Que pouco puxia ele aqui. Eu digo, bom, a gente não vai na igreja para que esse ou aquele agrade a ele, né? Para agradar a Deus. Mas a gente também quer ser agradado. Ou não... E Deus se agrada do relacionamento. E Deus se agrada de um bom relacionamento. Como é que é? O intuito principal é agradar a Deus. O intuito principal. Você vem na igreja para ver pessoas, não venha. Não venha. Mas também você vir para a igreja para não ser reconhecido, não ter amizade com ninguém, também é contra o... Mas se você está agradando a Deus... se você está agradando a Deus, você vem. Mas você também quer ser visto, você também quer ser amável, você também quer se enturmar dentro da igreja? Lógico que quer. Isso depende da igreja também. Lá atrás, fale. Escuta aí. Isso. Que a gente ainda vai ler, mas pode ler. Os fracos. E ter paciência, que é na palavra suportar. Que eu coloquei na palavra suportar. E perdoar quando a gente não faz o que o seu Farias falou. O camarada ficou lá no cantinho, ninguém foi lá, ninguém falou com ele, ele deixou de vir. Dona Gel, se pegar testemunhos, igual nós estamos conversando um pouco, a irmã saiu de uma igreja porque aconteceu a mesma coisa. É o tipo da coisa, se ficar, o meu relacionamento com Deus está bom. Está bom. Mas com o próximo não, eu não estou agradando a Deus, eu não estou sendo um bom servo. Porque a palavra diz, eu só estou amar a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo, e ao teu próximo também. Como a ti mesmo. Principalmente numa igreja, você espera ser bem recebida. A falha em todas as igrejas. Todas as igrejas. Mas a carência do ser humano é essa. Nenhum carinho você recebe das pessoas. Então a gente, como ser humano, quer ser bem visto, quer receber um carinho. Como cristã. Então. Aqui eu tenho responsabilidade. É isso que ninguém muda sem ser através de Deus, através de Cristo. Então, se eu estou aqui há tantos anos, espera-se o mínimo de mim. Você quer esperar do mínimo? O mínimo. E no meio de tantas pessoas, não tem uma que chegue e perceba a situação daquela. Então, voltando à palavra do irmão Divanildo. O grande problema nas igrejas. A senhora começou falando que a diferença de
De religião, diferença disso, diferença daquilo. Pecados diferentes. Pecados diferentes, isso que eu não disse, né? Então, essas duas palavras nós vamos completar o que o irmão Divanildo falou. Nós temos que ter a capacidade de acolher, aquele que é diferente. Nós temos que ter a capacidade de acolher o irmão diferente que está entre nós. Não é obrigação. Essa que deveria ser o resultado dessa aula. Como mudar isso? Como mudar? Porque não adianta chegar e falar assim, aqui não existe isso. Porque existe, todo lugar existe. E é por isso que nós estamos fazendo assim, uma aula bem diferenciada, uma aula bem... Começamos com a dinâmica, e então a gente vê isso aí. Na família da fé, irmão, nós não escolhemos com quem nós vamos relacionar. Nós não escolhemos. Entre aqui quem quiser entrar. A obrigação de relacionamento é nossa. Pode falar. Já foi falado aqui várias vezes, nós temos um problema de relacionamento mesmo, isso é comum em todas as igrejas. A gente precisa corrigir isso. Corrigir. Quanto mais vai se falando, vai se aprendendo, nós vamos corrigindo, vamos aprendendo. Nós comentamos aqui várias vezes, várias semanas, que o cadeirante, o Rogério, ele fez uma cirurgia. Ele fez 2 cirurgias de hérnia e precisamos interná-lo aqui numa clínica na Adventista Barreto. Daí eu ouvi. 36, né? Uma clínica para idosos, que aceitaram ele lá para poder, a conta de R$2.000 nesses 30 dias. Eu estou fazendo uma arrecadação dos irmãos poder cobrir os cheques lá. Então eu gostaria que os irmãos pudessem participar disso daí também. Agora, só que ele cobra porque ele não tem parentes. E a visita lá é das 3 às 17. Ninguém foi visitá-lo, a não ser eu e o Fábio e o esposo. Né? Então isso é falta nossa. Se nós vamos dar bom testemunho de cristãos, a clínica mesmo vai perceber, puxa, quantos cristãos da igreja veio visitar esses cidadãos e os parentes não vieram. Né? Então a gente vê isso, a igreja fala por nós. Nossa, todo mundo da igreja veio. Então é uma maneira da gente testemunhar no nosso relacionamento, dar o nosso testemunho. Eu não estou me colocando fora disso também. Eu sou falha também. Mas nós todos somos, nós não temos este relacionamento de visitar, de saber o porquê não veio, de conhecer um ao outro. Então eu disse assim, que nós temos obrigação de acolher os diferentes. Tanto faz cadeirante, como favelado, como médico, como qualquer um que entrar aqui. Nossa obrigação como cristão é acolhê-lo da melhor maneira possível. Na família da fé, o que eu ia falando, nós não escolhemos com quem vamos relacionar, mas devemos conviver com aqueles que Deus escolheu para fazer parte da sua família. Não fomos nós quem escolhemos as pessoas, mas foi Deus que escolheu e colocou aqui na igreja de Vila Formosa para fazer parte da família de Deus aqui conosco. E nossa obrigação é tratá-lo bem como nós tratamos os outros irmãos. E aí nós nem vamos comentar. Deixar de grupinhos e estender o relacionamento. Pode falar, irmã? Quando eu vim aqui para a igreja, eu andava meio chateada com a igreja que eu estava. Mas o primeiro dia que eu vi, uma pessoa que eu sentei do lado aqui, ela me recebeu muito bem. Ela falou o nome, ela falou, seja bem-vinda, nós estamos alegres com a sua presença. Isso fez com que eu viesse outras vezes que eu me tornasse membro. Uma palavra. Basta uma palavra. Fica à vontade, entendeu? E a pessoa não está aqui na classe. Aqui, né? Que ela é professora lá atrás. Mas ela é uma pessoa, assim, muito legal. E essa semana eu tive uma decepção muito grande na condução. Eu acho que até inclui aqui, eu vou falar. Eu estava no ônibus e subi uma senhora na lotação, né? No ônibus. E aonde tem cadeirante, a porta,
para entrar cadeirante, ela é larga. E a mulher não conseguia, estava cheia de pacote, não tem nada a ver com a aula aqui, mas eu vou falar eu acho que até tem. E ela não tinha condição de se segurar por causa dos pacotes que ela estava na mão. Aí ela sentou logo assim no banco que eu estava, ela falou, não sei para que tanto ônibus com porta para aleijado. Por que tem tanto aleijado? O que os aleijados vão fazer fora de casa? Bom, olha, eu fiquei assim. Isso é falta de Deus. Uma falta de amor, assim, eu falei, a Falta de senhora acha amor. que não precisa, porque não é a senhora que precisa, porque se a senhora precisasse, ou alguém da sua família precisasse, a senhora ia ver quanto é importante. Não é porque a pessoa é cadeirante que a pessoa tem que ficar só em casa. A pessoa também tem direito de sair, fazer compras, como todo Ele não tem as pernas, não tem os braços, ele é deficiente, mas ele tem uma alma. E nós não podemos ver a pessoa por fora, nós temos que ver a pessoa por dentro. Ele tem uma alma e essa alma merece ser tratada com base na vida espiritual. Nós temos um Deus e esse Deus não está importando com o nosso corpo exterior, mas com a nossa alma, com o nosso corpo interior. Então, eu disse suportar as pessoas, porque não fomos nós que escolhemos. Temos que conviver e dar o nosso testemunho de cristão, nos relacionando de conformidade com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Romanos 14:1, o que diz lá? Romanos 14, versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Isso, acolhei os que são débeis na fé. Não para discutir, mas para trazê-los para Deus. Perdoar. Graças a Deus, irmãos, que nós como cristãos recebemos o perdão de Deus. E junto com o perdão, Deus nos ensinou a perdoar uns aos outros. Perdão não é uma opção. Perdão não é um luxo, mas é uma necessidade espiritual. Diz lá o versículo 15, não retribui a outro mal por mal, mas perdoe. A proposta de Paulo é que a comunidade do Senhor seja conhecida como um lugar de amor, olha, é importante, de amor, de união e de perdão. Todos estando atentos, principalmente para os fracos da fé. Agora, a vingança pertence a Deus. Não vamos querer vingar porque o outro me tratou bem, eu vou tratá-lo. Me tratou mal, eu vou tratá-lo mal também. Então, esses são os relacionamentos uns para com os outros. Não vamos ser aquelas pessoas que, como é que diz? Que trata segundo aquilo que recebe. Mas vamos mostrar que nós somos cristãos. Porque tem igreja que se a pessoa hoje passar e não falar com ela, amanhã eu passo por ela também e não falo. Não tem? Ele não falou comigo, né? Eu fui lá, ele não falou comigo e também não falo com ele. Então vem agora. Agora que a irmã Débora leu. Relacionamento da igreja com Deus. Existe igreja com Deus. Como deve ser o relacionamento da igreja com Deus? Em oração. Leia agora, versículo 16 ao 19. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Ao 19. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Isso, até aí, irmão. Então, na vida cristã, o sucesso ou fracasso espiritual depende do nosso relacionamento. A qualidade de vida cristã dependerá da maneira como nós nos relacionamos com Deus e com
as pessoas. Isso quem diz é a palavra. A qualidade de vida cristã é como nós relacionamos com Deus e com as pessoas. O relacionamento da igreja não é só com Deus, mas é também com as pessoas. Mas como eu vou relacionar com Deus? Quando nós oramos, o que nós fazemos? Dialogamos com o Pai. E sem diálogo não existe relacionamento. É por isso que a oração é um mandamento divino. E ela vem acompanhada de que Deus nos responde. E o apóstolo Paulo dá 4 atitudes internas do crente no seu relacionamento com Deus. O irmão leu aí, no versículo 16 ele diz o quê? Regozijai-vos. Uma igreja que se relaciona com Deus, ela se relaciona com alegria. No versículo 17, ela se relaciona, né? Ela ora, é uma igreja que ora, é uma igreja agradecida, é uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo. Essa é a atitude da igreja que se relaciona com Deus e com as pessoas, porque igreja somos nós. E o último relacionamento vem da igreja com os falsos mestres, de 20 a 22. Relacionamento. As profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo de toda forma de mal. Então a igreja com os falsos mestres. Nós temos que relacionar com falsos mestres? Nós, será que nós temos? Então, quais são os falsos mestres? Tá, eu já estou terminando, porque a dinâmica, eu avisei para a Sônia que eu ia demorar um pouquinho por causa da dinâmica, mas já estou terminando. O falso ensino sempre vê a simplicidade, ou atinge a simplicidade da fé cristã. Os falsos mestres, eles mostram possuir conhecimento superior, um melhor sistema de espiritualidade. Mas vamos ler o último versículo, Colossenses 2:8. Vamos ver o que Paulo recomenda com os falsos mestres. Cuidado que ninguém nos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha, cuidado. Se a palavra diz cuidado, é porque existe relacionamento da gente com o pessoal de fora, com os falsos médicos. E a palavra diz, não sejam iludidos, tome cuidados com os falsos argumentos, porque o objetivo dessas pessoas é levar a escravizar aqueles que Cristo já libertou. É tirar da igreja aqueles que Cristo libertou. E como tem gente que trabalha dentro da igreja dos outros para tirar membros. Então tome cuidado, que são falsos mestres. Eles começam a elogiar a igreja deles para tirar aqueles que Cristo já libertou. Isso, são pescadores de aquários. E o irmão leu uma palavra aí, que é enredar. Enredar é uma figura que quer dizer desviar alguém da verdade e colocar na escravidão do erro. E é por isso que Paulo fala como deve ser nosso relacionamento com os falsos mestres. Ter cuidado, não desprezeie a verdade. Seja como os bereanos, julgai todas as coisas, retende o que é bom, afasta de toda forma do mal. Porque tudo isso aí envolve pessoas. E tudo que envolve pessoas, envolve nosso relacionamento. Eu já vou terminar. E concluindo, Paulo diz, orem por nós. Quer dizer, orem pela igreja, saúde a todos com beijo santo
e que esta carta seja lida publicamente ou para todos os irmãos de Tessalônicas. Isso quer dizer, amemos uns aos outros, tratemos todos como Deus nos trata, com beijos, é isso que quer dizer beijo santo, e leia a palavra para todos os irmãos de Tessalônica. E finalmente, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? E que voltemos hoje à noite para prestar culto ao nosso Deus. E que o nosso relacionamento melhore depois dessa. Amém? Mais e mais. Vamos com Deus.